Graça e paz, queridos! Vamos começar o nosso primeiro episódio falando sobre a santidade. Aqui a gente vai começar falando sobre a introdução de tudo. Eu quero te explicar nessa série, sobre a santidade, detalhe por detalhe do que o Senhor vai fazer sobre a tua vida e você vai começar uma nova vida com Deus. Amém? Então vamos começar orando. Pai, te entregamos este momento. Que o Senhor possa conduzir, Senhor Jesus, esse episódio e que o Senhor possa gerar frutos na vida de todos que estão aqui, Senhor. Que o Senhor possa, Pai, trazer o direcionamento dos céus, que o Teu Espírito Santo possa usar a minha vida e a vida de todos que estão assistindo esse vídeo, em nome de Jesus. Amém. Vamos começar. Então, essa série de episódios ela tem um propósito de transformar vidas. E se eu estou gravando esse vídeo e enviei para você, ou talvez você conseguiu achar este vídeo aqui, é porque Deus ele tem um propósito na sua vida e Ele quer transformar a sua vida. Eu quero começar falando justamente do princípio de tudo, falando do Éden. Lá era o ambiente da santidade, lá era o ambiente onde o homem ele tinha uma comunhão com Deus totalmente diferente. Lá era o lugar da santidade, lá era o lugar da intimidade. Lá o homem ele recebia direção e ao mesmo tempo a presença de Deus. Lá era onde o homem ele conseguia se alimentar e estar na presença de Deus. Lá era literalmente o lugar da santidade. No Éden, no princípio, para você entender melhor, Deus ele caminhava com o homem ao entardecer. Ele tinha um relacionamento diferenciado no Éden com o homem, E eu quero que você entenda que o Éden ele não era apenas um lugar físico. O Éden ele era sim um ambiente espiritual de pureza. Era um ambiente espiritual onde havia ordem e literalmente propósito. O Éden era um ambiente não só físico, mas totalmente espiritual. A gente precisa ter esse entendimento porque após o homem viver aqueles momentos maravilhosos com Deus, eles acabaram perdendo tudo, Eles acabaram perdendo tudo que ele vivia com Deus e tinha de privilégio, porque literalmente era um privilégio, o que o homem ele recebia direto de Deus dentro do Éden, porque o Senhor ele fez algo que pode-se dizer que ele não fez com ninguém até o dia de hoje. Então, o homem ele tinha o privilégio de viver no jardim do Éden com a presença e a direção de Deus. E eu preciso que você entenda que lá era onde eles recebiam e tinham a santidade. Até porque não era só um ambiente físico, era um ambiente espiritual. E era o ambiente da santidade. Então você precisa ter essa consciência, porque lá o homem ele recebia direção, e ele recebia a presença de Deus. Tá, Igor, mas o que é santidade? Repita comigo aonde você está aí, ou comenta aqui no vídeo abaixo. Santidade não é ser perfeito. Santidade é ser separado. Muita gente acha que santidade é nunca errar. Ter a santidade na sua vida é ser uma pessoa perfeita, é ser uma pessoa que nunca erra. É ser uma pessoa que é um ser santo, no sentido religioso, literalmente. É ser uma pessoa que tem a glória de Deus, e é aquela pessoa que nunca erra, que nunca peca, é aquela pessoa que é diferente de todo mundo, vive uma vida cheia de regras, é uma pessoa muito séria, sempre séria, não tira brincadeira com nada, porque senão ela pode pecar, ela pode errar, e ela é uma santa, ela vive isolada do mundo. Mas isso tudo é um mito, tudo isso é religiosidade. Ser santo e ter a santidade na sua vida não é ser uma pessoa perfeita, não é ser uma pessoa que nunca vai errar na sua vida. Isso tudo não é o que a Bíblia nos ensina. A palavra santo, no original hebraico e no grego, ela significa literalmente ser, preste bem atenção, primeiramente, ser uma pessoa separada.
E ser uma pessoa separada é ser uma pessoa que não se mistura. É ser uma pessoa que ela pode estar em um ambiente, mas ela não é contaminada, ela não é prejudicada, ela não consegue se misturar, ela não consegue se juntar, mesmo que esteja no mesmo ambiente, porque ela está sendo separada. E a palavra santidade significa, a palavra santa, na verdade, significa também ser consagrado, né? É estar entregue a algo ou alguém. E essa pessoa que, além de estar sendo separada, ela é uma pessoa consagrada. E também significa ser uma pessoa reservada. Reservada para um propósito. A pessoa que ela é reservada para um propósito, ela tem um alvo, ela tem um algo para ser alcançado. Então, ser santo é isso, é você ser separado, é você ser consagrado e você ser reservado. Eu vou te explicar para você entender um pouco melhor, vou te dar um exemplo. Para pensar em uma xícara, você separa aquela xícara na sua casa para você ter uma função com ela. Essa xícara você não pode, ninguém pode, na verdade, não só você, beber água com ela. Dessa xícara você não pode pegar e tomar um suco. Você não pode pegar essa xícara, colocar uma sopa dentro dela e comer dentro da xícara a sopa. Você não pode botar uma comida e almoçar, jantar dentro da xícara, porque você separou essa xícara para um propósito. Para você tomar um bom cafezinho. Ela é santa para o café. Então, isso significa ser separado. Então, você separou aquela xícara para um único propósito. Aquela xícara ela é separada para um propósito, que é tomar o café. Então, do mesmo jeito, significa ser santo na prática. É a pessoa ser separada, né, para um propósito. Eu vou te dar outro exemplo para você entender melhor. Pensa numa roupa branca, quando você vai lavar aquela roupa branca. Você separa as roupas brancas, né? Porque você vai evitar misturar com outras roupas da máquina para que ela não venha manchar, né? Porque algumas peças elas soltam um pouco de tinta e isso acaba misturando, isso acaba prejudicando as peças brancas, né? Então, por que você vai separar ela? Porque ela precisa ficar limpa e separada das outras, que solta a tinta e mancha ela. Assim também é a santidade. Deus ele quer que você esteja no mundo. Você está aqui neste mundo. Mas Ele quer que você esteja aqui neste mundo, mas que você não seja do mundo. Você está no mundo. Eu quero que você pare para meditar nisso. Você está no mundo. Deus quer que você esteja aqui neste mundo, mas você não pode ser do mundo. Você tem que ser uma pessoa separada, mas não isolada. Entende? É diferente. Para pensar. Você tem que ser uma pessoa que está separada, mas você não pode ser uma pessoa isolada do mundo, isolada das pessoas, isolada da vida. Você precisa estar em santidade. E santidade é quando você decide viver de forma que a sua vida ela aponte para Deus. É viver uma vida onde as suas atitudes, o seu falar, né, o seu agir, ele vai apontar para Deus. É quando você diz: Senhor, eu já não quero só te visitar nos domingos. Eu já não quero ir apenas os cultos no domingo e te visitar e estar contigo apenas naquele momento, naquela quantidade de hora. Eu quero viver como alguém que te pertence, de segunda a segunda. Estar em santidade é você fazer isso. É você falar: Senhor, eu quero estar contigo a todo momento. E aqui vai uma verdade em que muitas pessoas, elas podem até se doer nesse momento, mas é uma verdade onde todos nós precisamos ter a consciência. Tem muita gente pedindo favor a Deus, tem muita gente clamando ao Senhor por milagres, mas eles não querem viver separado para Ele.
Elas clamam para que o Senhor venha abençoar a sua vida, abençoar a sua família, abençoar seus negócios, mas elas não querem viver uma vida separada para Deus. Elas querem as bênçãos, mas elas não querem cumprir o propósito. Elas não querem ter um compromisso, na verdade, com Deus. Elas querem as bênçãos, elas querem as promessas, mas elas não querem renunciar. Quer Deus por perto, quer estar próximo do Senhor, porque elas querem as bênçãos, elas querem ser abençoadas por Deus, mas continua vivendo como se Ele estivesse longe. Eu quero estar próximo de Deus, mas vive uma vida como se estivesse distante do Senhor. Então eu quero que você frise na sua cabeça, medite, bote isso na sua cabeça. Santidade não é ausência de tentação. Porque aquela pessoa que vive em santidade, ela vai receber as bênçãos, ela vai receber a promessa, ela vai viver uma vida abençoada, próximo e na presença de Deus, mas ela ainda vai viver uma vida de tentação. Igor, eu pensei que quando eu tivesse uma vida em santidade, a minha vida ia sumir os problemas. Meu filho, você precisa parar para pensar que neste mundo vai haver sim aflições, mas viver em santidade é a escolha constante de agradar a Deus, mesmo quando a carne quer o contrário, mesmo quando as tentações chegam sobre a sua vida. Viver em santidade é você dizer sim para Deus e não para o pecado. É quando chega a oportunidade de você pecar, de trair ao Senhor, de desagradar a Deus, e você falar, não, carne, quem manda em você sou eu, e a santidade do Senhor está sobre a minha vida. Então, você precisa ter um entendimento. Santidade é identidade. Santidade é Deus te olhando e dizendo, este aí é meu. Essa daí é minha. E a partir dessa separação, onde Deus ele olha para você e sabe que você é dele, sabe que você está vivendo uma vida com Deus, é a partir dessa separação, é a partir dessa decisão de andar com Deus de verdade, que tudo começa a se alinhar na sua vida. É a partir deste momento que o Senhor ele começa a derramar as bênçãos sobre nós. É a partir do momento onde nós decidimos viver uma vida mais próxima dele, longe das coisas, presta atenção, longe das coisas do mundo, mas vivendo no mundo, próximo das coisas dele. Vivendo uma vida no mundo, porque Deus nos enviou para este mundo, mas vivendo uma vida no mundo, mas na presença de Deus, separado para Deus. É viver uma vida separada para o Senhor, mas não isolada das pessoas, não isolada da vida que você precisa viver, porque todos nós estamos sujeitos a viver uma vida, não isolada dos problemas que pode chegar na sua vida, não isolada das propostas de pecado que pode chegar na sua vida. Então, viver em santidade é isso. É você decidir viver essa vida, viver nesse mundo, porque Deus te enviou para cá, mas separado para Ele. Separado e falando, Senhor, eu vou viver uma vida contigo. Senhor, eu vou viver uma vida em atitudes, em pensamentos alinhados com o que a tua palavra me diz. Tem gente que fala assim, Igor, eu gostaria de viver uma vida em santidade, mas eu gostaria de ouvir a voz de Deus, eu gostaria de saber o que Deus ele tem para a minha vida. Você quer saber o que Deus ele tem para a sua vida? Primeiramente, comece a ler a palavra de Deus. Porque lá é a voz de Deus falando contigo. Esse é o primeiro passo. Segundo,
Começa a orar, começa a falar com Deus, começa a buscar Ele no teu secreto. Terceiro, começa a ter comunhão com Ele na casa dele, indo para uma igreja, indo para uma congregação, participando de uma célula, de um PG, de um GC, eu não sei. Talvez você está me vendo aqui e ainda não faz parte de nenhuma igreja, mas busque participar de uma congregação, porque lá você vai começar a ter mais comunhão com Ele e comunhão com os irmãos também. Então, esses são os passos para você. Claro, isso aqui é uma introdução, aqui é apenas o início. Eu estou explicando o início de tudo, como que aconteceu, né? Lá no Éden, no princípio, os homens, o homem, na verdade, ele vivia na presença de Deus, num ambiente de santidade, mas o pecado separou ele. O pecado acabou entrando sobre a vida do homem. Então, para que a gente possa recuperar essa santidade, a gente precisa tomar a decisão de ser separado, consagrado e começar a viver uma vida com Deus. Esse episódio foi apenas uma introdução, esse episódio foi apenas o início da série de mensagens que você vai receber essa semana. Se você gostou, eu quero te pedir um favor. Curte esse vídeo. Não vai doer o seu dedo, você não vai gastar nada para fazer isso. É apenas curtir, aperta em curtir esse vídeo. Comenta o que Deus falou contigo. Comenta se o Senhor ele te direcionou, se Deus ele falou contigo. E claro, compartilha para um irmão, compartilha para um vizinho, compartilha para alguém que você conheça, para que o Senhor ele venha não só abençoar a sua vida, mas abençoar a vida de outras pessoas. Até mesmo alguém que o próprio algoritmo da plataforma saia entregando para outras pessoas. Porque quando você curte, comenta e compartilha, o algoritmo entende que esse conteúdo é um conteúdo de alta relevância e ele mesmo sai entregando para outras pessoas e outras vidas são abençoadas. Amém? Então eu quero finalizar orando e já falando que eu quero te encontrar no próximo episódio. Vamos orar. Pai, te entregamos, Senhor Jesus, a nossa vida. Nós estamos aqui, Deus, para clamar, Deus, para que a santidade ela possa estar conosco, que a gente possa viver a partir de hoje, Pai, uma vida santa, separada e na Tua presença. Pai, nós queremos estar sempre contigo, nós não queremos apenas ser um crente domingueiro, nós não queremos ser apenas um servo Teu, onde se encontra contigo apenas nos domingos, apenas nas quartas-feiras, eu não sei, mas nós queremos estar contigo todos os dias e a todo momento, de segunda a segunda, Senhor. Abençoa a nossa vida, abençoa a nossa família, abençoa os nossos negócios, abençoe, Pai, a nossa vida ministerial, que o Senhor venha derramar as suas bênçãos e a sua presença sobre nós, em nome de Jesus. Até o próximo episódio.